Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, verso 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo de Iaú abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Iaxorum, e enviaram ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e o chefe dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses neste nome? Eis que enchestes Iaxorum desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Quefa e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Iaú do que aos homens. Aleluia! Podeis vos assentar, amada igreja, em nome do Salvador Iaúshua. Amada igreja do Salvador Iaúshua, estejais reverenciando esta palavra que é fiel e digna de toda a nossa aceitação, porque ela é uma palavra espiritual. Ela alimenta a nossa natureza divina para que nós venhamos andar por fé e não por vista. Nós vemos, irmãos, que todos aqueles que são imergidos com o Espírito do Altíssimo Iaú, tais vidas são perseguidas pelos homens aqui na terra. Tais vidas, elas passam por perseguições. Por quê? Porque o que reside sobre elas é o Espírito de Iaú, que o mundo não aceita, que o mundo persegue. Aleluia! Amados irmãos, os nossos amados irmãos sofreram perseguições ali na cidade de Iaxorum. Os homens religiosos daquela época, eles tinham poder para mandar prender, eles tinham poder para julgar as pessoas. Os sacerdotes faziam parte do Supremo Tribunal dos antigos Iaúdim, que era o Sinédrio. Eles tinham poder de mandar cartas para prender a todos os que transgredissem as leis de Mehoshua, que chamamos de Moisés.
E diante disso, irmãos, Yahushua ensinou os seus seguidores a viver por meio de uma doutrina. A doutrina de Yahushua, irmãos, não é uma doutrina de homem. A doutrina de Yahushua é uma doutrina espiritual. Yahushua, ele disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém fizer a sua vontade pela mesma doutrina, saberá se falo de mim mesmo ou daquele que me enviou. Yahushua ensinou os seus seguidores a conhecer a quem eles estavam servindo, a quem eles estavam adorando. Yahushua, ele mostra para nós que o comportamento dos apóstolos era um comportamento espiritual de homens que já se consideravam mortos para o mundo e que não temiam o mundo, e que eles estavam dispostos, se necessário, até mesmo a morrer pelo nome de Yahushua. Yahushua, ele ensinava desde os seus primeiros discípulos que eles não deveriam temer os homens e que eles deveriam temer especificamente a Yahu, nosso Criador. Desde o início do ministério de Yahushua aqui na terra, ensinando os seus seguidores de que maneira eles deveriam andar. Yahushua, ele já revelava a sua morte para os seus seguidores, e ele veio para cumprir com aquilo que estava escrito acerca dele. Irmãos, está escrito acerca de nós que nos últimos dias nós haveríamos de ser odiados de todos por causa do nome de Yahushua. Está escrito acerca de nós que nos últimos dias muitos apostatarão da emuná, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Muitos dos que estavam conosco, eles não vão permanecer guardando os ensinamentos da doutrina de Yahushua, por causa que foram contaminados com doutrinas de demônios. Os nossos amados irmãos do passado, eles sofreram grandes perseguições, mas eles não temeram as perseguições. Eles estavam revestidos da virtude do Espírito de Yahushua. Yahushua, ele revestiu o coração dos seus seguidores, enviando sobre eles o revestimento do poder do alto, ensinando a eles que não deveriam temer as afrontas do inimigo. Amados irmãos, nós somos a igreja de Yahushua aqui na terra. E Yahushua, ele ensinava os seus seguidores que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E Yahushua, ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sob toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós temos que estar atentos, irmãos. A igreja de Yahushua, ela precisa se revestir de toda a armadura do Altíssimo Yahu, se fortalecendo nele na força do seu poder. Nós estamos cercados de uma tão grande quantidade de homens e de mulheres que estão apostatados com espíritos de demônios residindo dentro dos seus corações. Grande perseguição foi levantada contra os apóstolos por causa do nome de Yahushua. E se o Espírito de Yahushua de fato está em nossas vidas, nós também seremos perseguidos. O inimigo sabe quem são aqueles que têm o Espírito do Altíssimo residindo dentro de seus corações. Os apóstolos davam testemunho acerca do nome de Yahushua e não temiam as perseguições das autoridades. Mas a igreja dos dias de hoje,
que não está preocupado em buscar o revestimento que vem do alto, que não está preocupado em usar os talentos pelos quais Yahweh lhes tem concedido, para que venhais granjear, porque um dia nós vamos prestar conta dos talentos que nós temos recebido da parte do Altíssimo Yahweh. E esses talentos são os dons espirituais que Ele tem nos confiado. Os dons espirituais são as riquezas do reino do nosso Criador. E Ele não quer que nós venhamos desperdiçar as coisas que são preciosas que o Altíssimo nos tem concedido. Nós temos que usar os talentos enquanto nós precisamos salvar as almas. Igreja amada do Salvador Yahushua, em meio às perseguições, a igreja de Yahushua que estava na cidade de Yerushalayim, ela não deixava de fazer a obra, ela não cessava de anunciar o nome de Yahushua e de ensinar no nome de Yahushua a salvação. E Yahushua, Ele não nos deu um espírito de temor, Yahushua, Ele não nos deu um espírito de medo, Yahushua, Ele nos deu um espírito de fortaleza. E Yahushua, Ele deixava bem claro aos seus seguidores que aquele que quisesse seguir a Ele, ele tinha que se considerar um homem morto, uma mulher morta, porque Yahushua estava advertindo que grandes perseguições viriam sobre eles. O inimigo sabe quem são aqueles que estão mortos para o pecado. Temos que estar, irmãos, atentos para estas palavras. Em meio às perseguições, os apóstolos operaram sinais e prodígios, e todos eles estavam unanimemente perseverando em buscar revestimento. Nós temos que buscar revestimento para suportar as mais terríveis perseguições que nos cercam, igreja. Elas estão calando a voz do Altíssimo, que deveria estar soando como um clamor aos ouvidos dos pecadores. Igreja amada do Salvador Yahushua, uma grande multidão dos que criam em Yahushua, eles saíram espalhando o nome de Yahushua para a salvação da humanidade. E Yahushua, Ele conta convosco, meus amados irmãos. Ele nos chamou para que nós venhamos dar testemunho da verdade, mesmo que nos custe a morte. Não podemos temer os homens, não podemos nos calar diante das perseguições das autoridades. O que adianta a igreja ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Os nossos amados irmãos, eles sofreram. Eles eram forçados a blasfemar acerca do nome de Yahushua. Eles eram perseguidos e mortos. Eles eram envergonhados e escarnecidos. Eles não se envergonharam da palavra, do testemunho de Yahushua aqui na terra. Irmãos, nós temos que viver em espírito. Nós temos que andar em espírito. Nós temos que crucificar a nossa natureza humana. Nós temos que nos revestir da vida do Mashiach Yahushua.
Sem este revestimento seremos vencidos. Temos que nos revestir de toda a armadura de Yahushua. E temos que estar firmes, porque o dia mau ele está se aproximando de cada um de nós. E nós temos que nos esforçar em ser fiéis a Yahushua até a morte. Esses apóstolos, irmãos, eles eram presos, eles eram torturados, eles eram açoitados, eles eram apedrejados, eles eram cuspidos, alguns eram queimados em fogueira, mas eles não recuavam. O Espírito de Yahushua que estava na vida deles fazia com que eles davam testemunho da vida de Yahushua até mesmo dentro de uma prisão. Como no caso de Shaul e Silas. Lá dentro da prisão, ao invés deles estarem murmurando, eles estavam louvando e orando a Yahu, buscando revestimento para suportar as mais terríveis perseguições que eles estavam sofrendo. Mas a igreja dos dias de hoje está diferente. A igreja dos dias de hoje está acomodada. É uma igreja que não está se despertando em buscar agradar aquele que tem todo o poder, tanto nos céus como na terra, para achar favor da mão dele. Nós temos, irmãos, que nos humilhar debaixo da potente mão de Yahushua, para que ele a seu tempo possa nos alcançar em tempo oportuno. Precisa ser aperfeiçoado pelo exemplo que os apóstolos nos deram. Somos imitadores daquele que venceu o mundo. Somos imitadores daquele que nos ensina que nós não somos deste mundo, assim como ele deste mundo não é. Eles foram perseguidos e presos. Os sacerdotes prenderam alguns dos apóstolos. Mas quando nós somos fiéis a Yahushua, ele envia o seu anjo para nos livrar das prisões. Você crê que Yahushua ele é capaz de enviar o anjo dele para te livrar da prisão? Mesmo que tu esteja dentro de uma prisão, a igreja crê que Yahushua ele é capaz de abrir as prisões para te dar a devida liberdade. Então não temais os homens, mas importa temer a Yahu e guardar os seus mandamentos. Os apóstolos, irmãos, eles operaram muitos sinais. Tudo que eles faziam era em nome de Yahushua Mashiach. E é neste nome que nós temos que ser, irmãos, um povo que venha dar testemunho da verdade. Vamos lutar pela salvação das almas, irmãos. Nada pode prevalecer contra o testemunho dos seguidores de Yahushua aqui na terra. As almas estão sedentas, as almas estão famintas, as almas estão pedindo socorro. A igreja precisa soar a trombeta e anunciar aos moradores desta terra que mais vale temer a Yahu do que aos homens. Se Yahu é por nós, irmãos, quem poderá prevalecer contra nós? Yahu não é com aqueles que são preguiçosos.
Yahu não é com aqueles que estão acomodados. Yahu não é com aqueles que estão vivendo uma vida segundo o conselho dos ímpios, que estão presos no caminho dos pecadores, que estão se associando às obras infrutuosas das trevas. O testemunho da igreja de Yahushua tem poder de trazer os pecadores para serem fiéis adoradores de Yahushua. Igreja, não temais a morte, não temais as tentações nem as perseguições. Seja uma igreja cheia da virtude do Espírito do Altíssimo. Persevere unanimemente com oração, irmãos. E Yahushua ele disse: eis que cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. E Yahushua ele quer te dar o galardão da vida eterna. E para a igreja receber o galardão da vida eterna, a igreja tem que estar prestando serviço para o reino de Yahushua. Os apóstolos, mesmo no meio das perseguições, eles estavam operando sinais, prodígios e maravilhas. Mesmo as autoridades ameaçando eles de morte, proibindo eles de falar no nome de Yahushua Mashiach, os apóstolos diziam consigo e para os homens: não podemos deixar de dar testemunho daquilo que temos visto e ouvido. Mais importa obedecer a Yahu do que aos homens. A quem nós estamos temendo, igreja? Estamos temendo os homens ou a Yahu, que tem poder de fechar a boca dos leões, mesmo que nós venhamos ser lançados numa cova? Igreja de Yahushua, as autoridades diziam para os apóstolos: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome, e eis que vós enchestes Yahushalaim dessa vossa doutrina. Nós precisamos encher esta cidade desta doutrina, irmãos. E não podemos nos intimidar, igreja. Não podemos nos calar, igreja. Quantos que estão temendo as autoridades? E Yahushua ele disse: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Se beberdes alguma coisa mortífera, nada vos fará dano algum. Você crê que Yahushua, pelo poder que reside no nome dele, pelo poder que reside na palavra que tem saído da boca dele, é capaz de nos conceder o livramento para testemunho da salvação dos pecadores? Então, igreja, não tema aos homens, esteja temendo aquele que tem poder sobre os homens. Se nós formos convocados aos tribunais, Yahushua nos dará virtude e comunhão para dar testemunho da verdade nos tribunais. Através do nosso testemunho, Yahushua ele é capaz de converter o coração de uma autoridade.
Naquele mesmo momento, Yahushua porá suas palavras na nossa boca para dar testemunho da verdade, se nós crer. Temos que dar testemunho da verdade. Como discípulos dele, nós temos que ser tementes e obedientes na prática da sua palavra. Irmãos, nós já temos nascido do Espírito de Yahushua. Nós temos que estar revestidos do Espírito dele, como um novo homem, transformado pela renovação do nosso entendimento. Yahushua, ele quer cingir os lombos do nosso entendimento com a verdade, para que venhamos dar testemunho da verdade, igreja. Se a igreja não dá testemunho da verdade, o mundo pode prevalecer contra ela. As portas do inferno podem prevalecer contra ela. Por que é que as portas do inferno estão prevalecendo, infelizmente, contra a maioria dos que dizem ser a igreja de Yahushua aqui na terra? Sabe por quê? Porque a igreja não está dando testemunho da verdade. A igreja está pregando ouro e prata desta terra, ao invés de pregar arrependimento e conversão de pecados, ao invés de pregar uma vida de pureza e de revestimento do Espírito, mostrando ao povo que eles devem renunciar às concupiscências mundanas para viver uma vida sóbria, justa, honesta. Infelizmente, há uma grande quantidade de falsos seguidores de Yahushua que ensinam o povo a viver uma vida na libertinagem, ensinam o povo a viver uma vida no pecado da idolatria, das festas pagãs, festa de Ano Novo, festa de Natal. São festas pagãs, são doutrinas de demônios. Ele não quer que nós estejamos participando da pureza da tua mesa e participando da mesa dos demônios. Temos que fugir do paganismo. Festa de Ano Novo, festa de Natal e as demais festas do paganismo de Roma, essas portas do inferno não podem prevalecer contra nós, igreja. Mais importa agradar a Yahu do que aos homens. Eu vou lá para agradar minha mãe, vou lá para agradar meu pai, vou lá para agradar meu irmão, vou lá para agradar minha família. E Yahushua? Você prefere aborrecer a Yahushua para agradar a tua família? Então, igreja amada, os nossos irmãos do passado foram perseguidos e mortos porque deram testemunho da verdade. E eles não mais amavam o mundo, eles não mais eram pertencentes a este mundo. Sabe por que muitas das vezes aqueles que dizem ser a igreja de Yahushua, eles temem a morte? Porque ainda são do mundo, ainda tem ligação com o mundo. Se queremos, irmãos, dar testemunho da verdade, se o anjo de Yahushua diz: ide apresentai no templo e anunciai as palavras ao povo, se nós não tiver revestimento, não teremos condições de obedecer esta palavra. As autoridades
estão dizendo que não é para anunciar neste nome. As autoridades estão nos proibindo de se reunir. Os apóstolos, irmãos, eles eram ensinados a obedecer às autoridades, desde que eles não estivessem deixando de obedecer a Yahweh. Já a igreja de hoje é diferente. Eles desobedecem a Yahweh para obedecer às autoridades. Significa dizer que a igreja de Yahweh dos dias de hoje, ela não está submissa ao Altíssimo Yahweh. Ela está submissa ao homem, a uma autoridade terrena, a um principado da terra. Devemos sim obedecer às autoridades, desde que as autoridades não nos impeçam de obedecer a Yahweh. Quem quer o galardão da vida eterna, diga aleluia. Aleluia. Yahushua, ele dá o galardão da vida eterna a todos quanto lhe obedece. Amém não? Vamos orar agradecendo, igreja. Vamos nos revestir da vida do Mashiach, ou nós vamos deixar as autoridades nos intimidar? Ó amado Salvador Yahushua, é diante da tua divina e majestosa presença que humildemente nos prostramos diante de ti, para te louvar, exaltar e te magnificar, com espírito de gratidão por estas palavras que vieram ao nosso encontro. Tira de nós todo falso revestimento que não provém de ti. Reveste os nossos corações da tua pureza. Ensina-nos a sermos mansos e humildes de coração como tu és. Tu dissestes que nos enviaria como cordeiros no meio de lobos, mansos e humildes como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Afasta de nós tudo que não provém de ti. Abençoa de uma forma especial, revestindo o coração dos irmãos e irmãs que se fazem presente neste lugar. Abençoa grandemente todos os nossos irmãos e irmãs de perto e de longe que estão carentes do socorro que vem das tuas mãos. Quantos de nossos irmãos que estão passando pelo vale das enfermidades? Quantos de nossos irmãos e irmãs que estão esperando por um milagre que vem das tuas mãos? Oh, meu amo, ajuda o teu povo a se humilhar debaixo das tuas potentes mãos. Reveste o coração dos irmãos e irmãs para que eles possam vencer as forças da sua carne, para que eles tenham condições de andar em espírito de verdadeiro adorador. Prepara a imersão da irmã Maria Batista. Prepara a imersão do irmão Leonardo, ali da região de Belo Horizonte, meu amo. Abençoa o irmão Misael, a irmã Silvana. Abençoa a irmã Simone. Abençoa todos os nossos amados irmãos ali de Minas Gerais. Consola em teu nome o coração dos pais e mães que infelizmente estão sofrendo com a perda dos seus entes queridos ali na cidade de Capitólio. Ó meu Salvador Yahushua, tu és poderoso para dar vida e vida com abundância para cada um de nós. Reveste do Espírito da tua fortaleza o coração de cada um de nós. Visita de uma maneira especial a saúde da Cleide. Visita dando livramento de acidentes espirituais, dando livramento de enfermidades, dando livramento de toda perseguição maligna, enfermidade em nome do Salvador Yahushua.
desapareça da vida da irmã Cleide, desapareça da vida do Eliezer, desapareça da vida da Jamila, desapareça em nome do Salvador Yahushua toda a enfermidade que vem lutando para destruir a humanidade. Oh, meu amo Yahushua, visita a saúde do irmão João, da irmã Zenade e do Samuel. Visita, meu amo, dando vida e vida espiritual com abundância para esta família, para que ela possa se revestir das armaduras do teu Espírito, usando as armas da sua milícia, meu amo. Trabalha na saúde, meu amo, da prima do irmão Paulo, meu Salvador. Abençoa de uma maneira especial a saúde dela, livra da morte, livra dos laços e das perseguições de morte em teu nome. Nós cremos que no teu nome reside todo o poder, tanto nos céus como na terra. Te agradecemos pela imersão da irmã Aparecida e do irmão Davi Siqueira, ali da cidade de Presidente Prudente. Abençoa, meu amo Yahushua, os irmãos que estão aguardando a imersão ali em Minas Gerais. Nos prepara recursos para que possamos ir até esses irmãos. Nos envia recursos segundo a tua permissão e vontade. Assim, em teu nome te louvamos. Nos leva em comunhão para os nossos lares. Visita a saúde da irmã Paula, que se encontra enferma ali na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Ela se encontra enferma com uma pneumonia no seu pulmão. Enfermidade em nome do Salvador Yahushua, desapareça dos pulmões da irmã Paula, desapareça desta vida, em nome do Salvador Yahushua. Não resista à enfermidade, porque há poder no nome do Salvador Yahushua para te repreender. Oh, meu amo Yahushua, eu creio que no teu nome há poder tanto nos céus como na terra para dar o livramento de morte para a irmã Paula. Eu sei que grandes são as perseguições do inimigo contra a vida dos irmãos que foram imergidos ali na cidade de João Pessoa. Opera uma grande obra de salvação, opera uma grande obra de livramento, opera uma grande obra de cura divina sobre a vida dos nossos irmãos de perto e de longe. Assim te louvamos, te exaltamos e te magnificamos, hoje e para todo sempre, meu amo Yahushua. Aminal, meu amo Yahushua. Aminal. Aleluia. 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 A Shalom do Salvador Yahushua, o Rei Eterno, seja sobre a igreja, de perto e de longe, hoje e para todo sempre. E a igreja de Yahushua de todo o seu coração diz: Amém. Amém. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua seja convosco. Quem vos saúda é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os que querem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pelo Telegram ou visitar o nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos.
No YouTube você pode acessar o canal Irmão Edivaldo Yahushua. Fale conosco pelo 016 98849 1818. 016 98849 1818. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua família. Shalom, shalom, amados irmãos em Yahushua.